As táticas dos aliados do Irão estão a ser reduzidas a treinos evolutivos por este A-10 Warthog. Os aviões mais resistentes dos Estados Unidos estão de volta à ação após 3 anos sem uma missão de combate significativa. Desta vez, não estão apenas a cobrir as tropas, mas também a atacar equipas de lançadores móveis antes que estas consigam fugir. Esses aviões, equipados com sistemas incríveis, estão agora designados para uma das tarefas mais difíceis do manual: destruir esquadrões de lançadores antes que eles se escondam. Os capuzes não sabem que este cão idoso ainda tem alguns truques na manga. Os A-10 Warthogs, da MiG-24 ala de caças, e 300 membros da tripulação de terra do IE. 108 esquadrão de caças foram destacados para o Médio Oriente em 29 de março de 2025. Mais do que apenas hastear a bandeira, este destacamento é o maior deste tipo de aeronave notória em 3 anos. Estas aeronaves, que estão baseadas na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, estão a fornecer um apoio significativo à Marinha na sua luta contra um inimigo que utiliza táticas em constante mudança. Isto é resultado das táticas de disparar e fugir utilizadas pelos Houthis, num esforço para evitar serem descobertos. E é assim que funciona o manual básico, através de terminais Starlink. Os conselheiros do IRGC iraniano fornecem informações de alvos aos artilheiros dos Houthis. Os Houthis emergem de cavernas nas montanhas com lançadores de mísseis camuflados após obterem os dados. Normalmente C-802. Esses mísseis podem atingir alvos a até 180 km de distância e transportar uma carga útil de 165 kg que pode perfurar blindagens. Não são os mísseis mais sofisticados do mundo, mas se forem disparados em número suficiente, haverá muitos quase acidentes. No entanto, os Houthis precisam se deslocar, pois sabem que os EWA os devorarão como um mukbang de abacate nicocado assim que dispararem. Isso normalmente implica retirar os lançadores de vales secretos, túneis ou cavernas, disparar e, em seguida, esconder o míssil assim que ele sai dos trilhos. O A-10 entra em ação neste momento para impedir a situação. Em 1º de abril, o primeiro ataque foi oficialmente confirmado. Os Warthogs decolaram da sua base aérea e chegaram ao local em 18 minutos. O tanque de combustível de 11 libras do A-10 permite que ele paira sobre os locais alvos por até 90 minutos antes de retornar à base. Mas, enquanto tiverem munição a bordo, esses porcos podem permanecer no ar quando escoltados por tanques KC-135. Devo dizer que a parte funcional desta coisa é bastante cruel. Consegue ver o cano que se projeta do nariz? É o canhão rotativo GAU-8A Avenger, que se projeta através do nariz e percorre a barriga da aeronave por cerca de 5,8 metros. Ele pode disparar 900 tiros por minuto com balas perfurantes de 30 milímetros. Cada bala tem uma ponta de urânio empobrecido e pesa cerca de 227 gramas. Os tanques podem ser destruídos em questão de segundos devido a esta capacidade. Além disso, os resultados falam por si, quando comparados com o pessoal exposto ou os veículos blindados leves que compõem as equipas de lançamento Houthi. Dia de alerta. Os sinais de rádio Houthi avisando que estavam prestes a ser atingidos foram captados por um RC-135 Rivet Joint que sobrevoava a área. Encontrar esses homens é muito mais fácil pelo fato de os comandantes, inimigos no campo, serem forçados a comunicar entre si usando telemóveis civis comuns, pois os EWA destruíram quase todos os sistemas de comunicação criptografados dos Houthis. Os 2 A-10 atacaram com força total para chegar ao alvo, que deveria ser destruído em menos de 20 minutos, sem um segundo a perder. Seriam necessários quase 18 minutos para chegar lá a uma velocidade máxima de cerca de 670 km/h. Os pilotos usaram essa ferramenta para procurar alvos, enquanto os A-10 sobrevoavam o deserto central e as terras altas do Iêmen. O piloto usa isso
conhecido como ANAAQ-28 Lightning Pod, para garantir que as cargas úteis do A-10 cheguem ao destino. O Pod, que tem 40 centímetros de diâmetro e 2,2 metros de comprimento, está situado aqui num pilão na estação 2 ou 10, dependendo da preferência do piloto. Este pod de aproximadamente 200 quilos tem várias câmaras de CCTV, designadores a laser e sensores infravermelhos de alta resolução voltados para a frente. A uma distância de até 45 quilômetros, os pilotos são capazes de identificar alvos do tamanho de um homem. Os A-10, no entanto, iriam aproximar-se bastante para esta batalha. Os Houthis estavam a retirar o seu lançador totalmente carregado de uma caverna, sem saber de nada, enquanto os pilotos se aproximavam do seu momento no topo. Os A-10 chegaram baixo e devagar, uma vez que as forças americanas tinham derrubado os radares inimigos em ataques anteriores, pelo que não estavam no ar. Eles dispararam as suas armas a uma distância de 500 metros, dando-lhes o ruído pelo qual a aeronave é famosa, para preservar a munição e evitar o superaquecimento. Os pilotos geralmente restringem as rajadas a 2 segundos, embora cada aeronave tenha um tambor interno que comporta cerca de 150 cartuchos de 30 mm. No entanto, os A-10 dispararam mais de 260 projéteis do tamanho de bolas de beisebol a uma velocidade de 3.500 pés por segundo nesses 2 segundos. O lançador foi neutralizado, como pode imaginar. No entanto, isso foi apenas o início da manobra extremamente arriscada da Força Aérea dos EUNS. Assinaturas de calor incomuns foram encontradas a nordeste de Saada, em 2 de abril por um satélite ISR. A inteligência identificou-o como um provável lançador móvel e encaminhou-o para a Força Aérea para uma análise mais aprofundada, porque muito poucos iemenitas possuem um carro, muito menos um caminhão de 5 toneladas. No entanto, havia um problema. O A-10 é um avião muito eficaz, mas para utilizar a sua arma de 30 mm, tem de voar muito mais baixo e muito mais devagar do que os caças convencionais. O Warthog é, portanto, muito mais vulnerável a fogo terrestre. Como resultado, o piloto fica rodeado por uma banheira de titânio de 544 quilos, como visto na Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque. Estas bolhas blindadas podem facilmente consumir munições de 23 mm, occasionalmente. Mas, no entanto, o A-10 não é completamente imune ao fogo terrestre. A notícia espalhou-se rapidamente, uma vez que os Houthis estavam agora plenamente conscientes de que os A-10 estavam no teatro de operações. Em pouco tempo, todos os radares Houthi restantes estavam a vasculhar os céus em busca de uma vitória fácil. Felizmente, esses aviões não permitiram isso. Os EA-18G Growlers são o nome dessas aeronaves. Eles se assemelham aos F-18, se é isso que você acha que eles parecem. Essas aeronaves são construídas no mesmo chassi, mas incluem sensores e armamentos especificamente adaptados para uma tarefa conhecida como supressão de defesas aéreas inimigas. Al-Sad. Considere a SEAD desta forma. Preferiria ter 50% de hipóteses de evitar ser derrotado numa luta com um tipo extremamente grande? Ou gostaria de dar um soco no homem depois de lhe ter espetado os 2 olhos? Uma vez que o objetivo principal do Growler é eliminar os radares Houthi com dispositivos como estes, a SEAD é exatamente isso. Veja como o sistema Next Generation Jammer neste Growler ajuda a limpar os céus para os A-10 que se aproximam. Os artilheiros Houthi emitem uma determinada frequência quando ativam os seus radares. Qualquer radar que pulse na faixa de 2 a 6 GHz pode ser captado pelos bloqueadores Next Gen em operação, pois eles operam na banda média de frequências. Isto deve-se ao fato de todos os radares de busca, superfície, controlo de fogo e mísseis adversários no mundo estarem guardados na biblioteca de missões dos DIWA. Quando o sistema deteta estes sinais, reconhece imediatamente o tipo de sistema e usa geometria simples para determinar a localização do radar inimigo.
Depois disso, o piloto dispara continuamente o radar Hootie com cerca de 270 km de eletricidade. Os radares utilizam esta informação para ajudar a determinar a posição, pois sabem a hora em que cada onda de radar é enviada e a hora em que chega. No entanto, como este jammer está apenas a inundar o sistema como um fluxo interminável de energia, o radar é incapaz de detectar qualquer uma das suas próprias emissões quando bombardeado com um pulso de energia tão poderoso. A maioria dos radares Hootie é baseada em modelos soviéticos ou iranianos desatualizados que são queimados, apesar de alguns modelos contemporâneos serem imunes à interferência. Considere isso análogo a ligar um aparelho que consome muita energia e danifica a tomada. Aqui, a mesma ideia se aplica. Os Growlers do USS Eisenhower destruíram 3 instalações de radar Hootie em 15 minutos. Os A-10 receberam autorização para iniciar a sua corrida depois de terem sido cegados. Eles detectaram movimento usando os seus pods de mira relâmpagos. 3 lançadores, um dos quais estava a ser coberto com uma manta de camuflagem pelos Houthis para o esconder novamente. Para impedi-los de fugir, o piloto líder disparou um AGM-65 Maverick direcionado por um laser a 26 milhas de distância. O Maverick atingiu o centro do primeiro lançador com a sua carga de 125 libras. O míssil a bordo causou uma enorme detonação secundária. Os outros 2 lançadores vizinhos foram destruídos por estilhaços, que deixaram buracos do tamanho de punhos. Os seus esquadrões tentaram fugir sem sucesso numa carrinha Toyota. O Warthog na retaguarda aproximou-se baixinho. O piloto puxou o gatilho a cerca de 250 nós. A rajada de meio segundo do GAU-8 neutralizou mais 4 operadores e enviou 50 tiros contra a carrinha. A atividade dos Hootie tinha claramente mudado em 10 de abril. Os pontos de lançamento anteriormente ativos deixaram de funcionar. As comunicações entre os comandantes de campo e os seus controladores iranianos tornaram-se mais defensivas, de acordo com as atividades de recolha de sinais. De acordo com relatos, os conselheiros do IRGC mudaram-se para o Ceilão e passaram a esconder-se em locais subterrâneos mais profundos. Eles instalaram mais retransmissores de antena redundantes e enterraram cabos de fibra ótica no lugar dos telemóveis. No entanto, uma aeronave militar capaz de caçar com calor tornou impossível esconder-se. O pod relâmpago do A-10 permite que o Warthog confie em mais do que apenas informações de satélite. O piloto pode patrulhar visualmente uma rede geral que foi sinalizada como potencialmente hostil, mantendo-se atento a movimentos e rastreando o calor que se infiltra através de bunkers subterrâneos ou escapamentos de veículos. O pod é tão sofisticado que os seus sensores conseguem distinguir entre iscas destinadas a confundi-lo e motores em marcha lenta. Cada A-10 torna-se o predador aéreo supremo quando se adiciona a vigilância por drones. Embora os Houthis estivessem cientes disso, eles calcularam mal o tempo que um Warthog esperaria. Em 13 de abril, uma tripulação cometeu esse erro. Eles posicionaram-se perto de um dique de irrigação, retiraram um lançador carregado com um C-802 e esperaram que os seus controladores iranianos os localizassem por GPS. Eles estavam a operar na província de Jaff. Infelizmente para eles, o movimento tinha sido detectado 40 minutos antes por um drone norte-americano. Em breve chegaria um Warthog que já estava em posição. O piloto esperou até atingir o alcance ideal do Maverick, cerca de 7 milhas náuticas a 3.000 pés, mesmo acima dos cumes das montanhas. Capaz de transportar 6 desses mísseis, 3 sob cada asa. O piloto disparou 2 deles para destruir o lançador e o radar que o acompanhava. Os artilheiros do Houthi largaram os seus lançadores e tentaram fugir quando avistaram o Warthog, mas todos desapareceram quando ouviram um estrondo. Em muitos casos, porém, o A-10 conseguiu eliminar os lançadores Houthi sem sequer ter de entrar em combate direto. Foi assim que aconteceu.
Os Iowa querem um método para desativar os lançadores sem ferir civis, porque os Houthis ocasionalmente escondem os seus lançadores em áreas densamente povoadas. Em regiões urbanas densamente povoadas, isso frequentemente se revela difícil. Os A-10 empregarão essa tática, conhecida como demonstração de força, por esse motivo. Um piloto de A-10 está essencialmente colocando sua melhor cara de pau para o adversário, enquanto realiza uma demonstração de força. É assim que funciona. As equipas de terra carregam totalmente o A-10 assim que regressam à base. Tem tudo o que precisa para completar a sua missão, incluindo um pod de mira, um tambor cheio de munições de 30 mm e 6 Mavericks. Os A-10 irão inicialmente mergulhar e fingir que atacam se forem enviados para uma área onde os Houthis estão a disparar perto de um grande número de civis enquanto estão em serviço a fazer patrulhas aéreas de combate. Escusado será dizer que os Houthis não ficarão para perguntar o que se passa. Os A-10 podem pedir reforços aéreos ou voltar para outra passagem depois de todos os que estiverem nas proximidades terem fugido para se proteger. Apesar da natureza pouco convencional destas estratégias, os dados de meados de abril tornaram bastante evidente que eram eficazes. A atividade dos mísseis Houthi diminuiu cerca de 70% desde o início do mês. Alguns petroleiros até começaram a passar sem escolta naval pela primeira vez em 2 meses, enquanto navios da Marinha no Mar Vermelho relataram menos bloqueios de radar. Foi um triunfo silencioso. Um triunfo importante, mas que não ganhou as manchetes. O sucesso do A-10 reacendeu estrategicamente as discussões sobre o apoio aéreo aproximado. Os líderes da Marinha e da Marinha pediram ciclos de implantação mais longos, embora a Força Aérea ainda pretenda retirar a frota até 2029. Isto deve-se ao fato de as estatísticas falarem por si. Os A-10 voaram 218 missões entre 2 e 17 de abril sem sofrerem quaisquer perdas. 9 líderes seniores do Houthi foram neutralizados e 47 sistemas de mísseis confirmados foram abatidos, de acordo com o CENTCOM. Como resultado, o A-10 mostrou-se uma arma útil naquilo que muitos consideraram uma batalha centrada na Marinha. Eles apenas perguntam se um A-10 está simplesmente a passar ou a preparar um tiro. Apesar de haver uma discussão em curso sobre o futuro do A-10 para os Houthis no terreno. Apesar de ser chamado de Hawk pelos seus pilotos e tripulantes, o A-10 Warthog há muito resiste às previsões de aposentadoria. Ele tem repetidamente demonstrado o seu valor na brutal turbulência dos campos de batalha reais, como os do Iraque, Afeganistão, Síria e agora sobre as planícies desérticas onde os Houthis instalaram sistemas de lançamento que têm como alvo as forças aéreas e marítimas, em vez de em jogos de guerra teóricos. Numa era de aviões supersônicos e caças furtivos, é a capacidade de sobrevivência do A-10, e não a sua velocidade, que o torna único. A aeronave é construída como um tanque voador, com os motores posicionados no alto e fora do alcance de ameaças que procuram calor, os seus sistemas redundantes e a cabine fechada numa banheira de titânio. O A-10 aproxima-se da batalha de frente, frequentemente a baixas altitudes, onde as metralhadoras disparam e os mísseis voam. No entanto, o Warthog é temido por mais razões do que apenas a sua blindagem. O G-8 Avenger é a razão. O núcleo do Hog é o seu canhão Gatling de 7 canos, acionado hidraulicamente. O Avenger pode destruir lançadores móveis, estações de radar e veículos blindados leves em questão de segundos com os seus quase 4 zeus de tiros por minuto de urânio empobrecido ou projéteis altamente explosivos. O som inconfundível brrr do A-10 é conhecido pelos militantes no solo como um sino da morte, em vez de um aviso. O sucesso do A-10 na batalha pela terra dos Houthis foi determinado pela sua velocidade e eficiência, e não apenas pelo seu nível de destruição. De acordo com informações de inteligência, após ataques anteriores com drones a canais comerciais no Mar Vermelho, o lançador tinha sido movido.
Uma janela de exposição limitada foi triangulada usando dados de satélite e sinais. Os danos colaterais teriam sido uma preocupação com ataques aéreos convencionais. O lançador pode não ter sido eliminado com rapidez suficiente pelos ataques com drones. Tragamohog. Com a ajuda de interferência eletrônica de recursos adjacentes, o A-10 voou baixo sob o radar e entrou na zona de combate com precisão treinada. Após décadas de treino na doutrina de apoio aéreo aproximado, o seu piloto engajou o GAU-8 num ataque de alta velocidade a uma distância de menos de 1 quilômetro. O lançador foi destruído instantaneamente. A destruição foi verificada pela explosão secundária, que mostrou provas do armazenamento de ogivas. E o Hog saiu ileso. Este combate é significativo devido às suas implicações, e não à sua simplicidade. Veículos furtivos. Bombardeiros de alta altitude e sistemas autônomos são cada vez mais esperados para dominar o combate moderno. E, em vários campos, eles o fazem. No terreno, porém, onde os alvos mudam e reaparecem em minutos, e as forças amigas e inimigas operam a poucos metros umas das outras, é fundamental uma plataforma que possa ver, ajustar-se e responder em tempo real. As bombas nunca foram concebidas para serem lançadas a 30 mil pés pelo A-10. Este foi concebido para voar sobre rotas de comboios, entre cumes e campos onde os aliados estão imobilizados, locais onde mais ninguém quer voar. Os seus pilotos treinam para salvar vidas, as das unidades de infantaria que pedem ajuda quando cada segundo conta, em vez de matar alvos. O poder de fogo antiquado do A-10 torna-se a arma precisa da guerra irregular contemporânea no Médio Oriente. À medida que as guerras por procuração confundem frentes e ameaças surgem de bunkers escondidos. Apesar de terem drones, os Houthis não têm controle sobre o espaço aéreo. Eles também percebem que é um martelo, não um blefe, quando o Hog aparece. O A-10 ainda corre o risco de ser retirado de serviço, apesar do seu valor. Para guerras entre pares, como as esperadas com a China ou a Rússia, os críticos argumentam que ele é muito lento, muito desatualizado e muito estreito. O problema com essa abordagem, no entanto, é que os conflitos raramente são tão ordenados quanto os planejadores gostariam. Haverá sempre locais no mapa, vales poeirentos, ruas da cidade, passagens nas montanhas, onde alguém terá de mergulhar baixo, olhar o alvo nos olhos e disparar com precisão. Mesmo enquanto bombardeiros furtivos e caças de quinta geração se preparam para os ataques iniciais. Essa plataforma é o A-10 e continuará a ser não só viável, mas essencial, até que outra aeronave consiga igualar a sua longevidade, visibilidade, carga útil e rentabilidade. O Hog ganha tempo para cada lançador. Comboio ou tripulação de morteiros que é destruído. É hora da extração. É hora de vir em seu auxílio. É hora de a paz se estabelecer, mesmo que temporariamente. Pode ser lento. Pode ser feio. No entanto, quando passa por cima, as forças terrestres têm a certeza de uma coisa: não estão sozinhas. Por enquanto, adeus.